Olá. Bem-vinda ao podcast Tourism Hack da Universidade de Lusíada. Eu sou a professora Ana Margarida, sou professora auxiliar aqui na licenciatura de Gestão de Turismo, também no mestrado de Gestão, e temos uma coisa que é Green Flag para partir à aventura. Hoje vamos descobrir o que é algo sobre voluntarismo, turismo de base comunitária, uma série de coisas que eu vou deixar que a Tânia vá desvendando. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe por ter embarcado nesta aventura pela transformação comunitária através do turismo, que é assim que eu vou percebendo o projetos, vamos falar que no futuro vêm mais coisas, que está a criar e que já foram criando, porque a Tânia é uma de algumas mulheres poderosas que estão a marcar pela diferença. Agora, para quem ainda não a conhece, eu gostava que se desse a conhecer através da parte pessoal e profissional. Muito bem. Então, antes de mais, é um prazer estar aqui a falar com a professora, sobretudo sobre um tema que me é tão caro. Eu trabalho numa área muito corporativa, num ambiente corporativo há muitos anos, trabalho na área de Learning and Development, de formação, na área de gestão da formação, num contexto empresarial, embora desenvolva sempre que tenha algum tempo livre, algumas iniciativas realizadas com voluntariado. Já criei 2 associações sem fins lucrativos, sempre para beneficiar, seja na área da cultura, seja na área em Lisboa, também no bairro da Penha de França, para dar a conhecer também a história do local e onde trabalho muito em parceria também com as entidades locais. Portanto, tem sido um hobby. Há aquela velha história de que os hobbies rapidamente depois se transformam quase em trabalhos ou em megaprojetos. Ainda não é o caso. Eu continuo a trabalhar no ambiente corporativo, tudo igual, continuo nessa minha carreira, mas cada vez com mais vontade de desenvolver este tipo de programas, onde podemos levar as nossas competências e pô-las ao serviço de outras pessoas que o necessitem, se calhar sem sempre as mesmas. Aquilo que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, acabar ao fim e ao cabo por utilizar para ajudar outras pessoas, seja em literacia financeira, em empreendedorismo, marketing digital. Há muita coisa que nós, que se calhar vivemos em regiões com mais oportunidades, acabamos por adquirir uma certa formação qualificada, que isso também serve como uma oferta que nós podemos fazer a outras regiões onde isso não acontece. Isso é muito inspirador. Pessoalmente, sou aventureira, realmente, pratico surf, que é um desporto aventureiro, gosto de correr, gosto da vida ao ar livre, de desporto e de realizar muitas outras atividades. A minha tensão arterial é de... Estou a brincar. 1000.9 a hora. Não, por acaso é bem baixinha. É bem baixinha. Não, uma adrenalina faz com que suba um bocadinho. Estou a perceber. Sim. Então, e diga-nos, vem desta parte da gestão, inicialmente, licenciou-se em que área e como é que chegou a esta parte da educação? Ciências da comunicação, embora nunca tenha exercido. O meu background é em vendas, trabalhei mais de 10 anos na área das vendas. Quando saí da faculdade, quando estava a estudar, já trabalhava em vendas e percebi claramente que era uma coisa que eu fazia muito bem. Portanto, foi um percurso natural continuar a trabalhar. Comecei, obviamente, a integrar-me em indústrias como a indústria farmacêutica, e depois a subir na carreira, gerir equipas comerciais. A área comportamental surgiu um bocadinho por acaso, porque eu tinha estado num projeto que, entretanto, a empresa foi desmembrada, fundiu-se e foi comprada por outra insígnia, e estava à procura e desafiaram-me para uma função na área comportamental, para a qual eu pensava que não tinha as devidas competências, que era de Field Training Manager, na altura para gerir uma equipa de formadores numa multinacional. Mas a Country Manager gostou muito de mim, disse que eu já tinha o background que ela queria, porque a formação era essencialmente em liderança, comunicação
e vendas, e o que ela ia fazer, ia trabalhar a minha parte comportamental. E aí fiz a minha certificação em coaching, em Master Coaching, acabei por fazer o CCP, isto foi há cerca de 15 anos atrás. E depois nunca mais larguei esta área. Desenhei, tenho tido o privilégio de trabalhar em grandes empresas, trabalhei na Galp, na área da logística, Grupo Sonai, sempre envolvida em grandes projetos de transformação organizacional, desenvolvimento de academias corporativas, que é uma coisa muito interessante se fazer. A formação está cada vez mais dentro das empresas, porque esta coisa de ir à procura de terceirizar a formação depois faz com que o conhecimento não esteja dentro da companhia e esteja um bocadinho perdido. Portanto, é uma área que tem muita coisa por fazer, vai beber à inteligência artificial, à gestão da mudança, e é muito, muito interessante. Então foi por acaso, mas que na verdade tirou-me da parte dos números, digamos, de caras para o cliente, e pôs-me na parte de trás, que é qual é o comportamento que nós temos que ter para conseguir então chegar aos números. Então, porque... vou-lhe dizer que a parte de trás acho que é o seu lugar certo. Acho que já tem essa questão da comunicação. Portanto, as vendas é uma escola. Sim. Por isso, com certeza que já tinha o background super sólido para tudo o resto. Mas eu, antes de puxar para a missão que eu quero que se discuta aqui um bocadinho, quero falar de outra coisa, que são os Toastmasters. E eu gostava que explicasse, porque não é uma coisa que se fale muito sobre, gostava que explicasse como é que entrou e como é que tem corrido também esse percurso. Então, não estava à espera dessa pergunta, mas é muito fácil, porque uma das coisas que nós fazemos é desenvolver as habilidades de improvisar. Então, o Toastmasters é um clube com mais de 100 anos. Foi criado por um americano no contexto do YMCA, famoso YMCA, que era um clube, Young Men's Christian Association, onde eles desenvolviam várias competências paralelas àquelas que eram construídas no mundo académico, como, por exemplo, a competência de falar em público. E este tipo de formação enraizou-se nos Estados Unidos, disseminou-se e acabou por alastrar para a Europa. Portanto, hoje em dia temos clubes em todo o mundo. Só em Lisboa, creio que temos 14 ligados ao ambiente corporativo, como, por exemplo, o Clube da Galp, da Critical Software, no Tagus Park, mas depois também temos clubes não associados ao ambiente corporativo. Eu fui convidada por uma amiga a ir a uma primeira sessão, já há cerca de 2 anos, e na minha carreira eu já estava habituada a trabalhar a comunicação em público, mas identificava algumas áreas de melhoria, sobretudo quando o discurso tinha que ser sério ou tinha que ser em improviso, porque eu gosto muito de preparar muito bem para as coisas. Então achei que aquele clube tinha potencial para me ajudar. E a fórmula é muito simples e muito eficaz. Há muito rigor na forma como as pessoas são. Nós levamos sempre ao discursos preparados ou fazemos discursos de improviso. E depois há um grande rigor na avaliação técnica das bengalas que nós utilizamos, como portanto, pois, tipo. Exatamente, o tipo, agora está muito em voga, a nossa gramática, o nosso tom de voz, a linguagem corporal, até a estrutura dos discursos. Isso dá-nos é muito potente, é um ginásio de comunicação, porque dá-nos uma visão 360 graus sobre as áreas que temos a melhorar. E pronto, e depois fazemos alguns concursos a nível internacional, um dos clubes competem entre si, e este ano eu fui a representante do clube e depois do distrito em Portugal, para ir para Rabat, para Marrocos, para representar o país em inglês e em espanhol, e acabei por ganhar o 2º lugar em espanhol, o que foi também uma experiência muito engraçada. Para nós portugueses, sinceramente, é o primeiro, não é? Portanto, acho que não se foca que é o 2º, porque trazer um prémio desses, de um concurso destes para Portugal, portanto já está a ganhar, seja como for. Muito obrigada, eu queria só que desse esse... Porque não se fala muito, são coisas que nós na academia... Certo, eu também tento ajudar os meus alunos ao máximo na parte da comunicação verbal e não verbal, mas nem sempre é possível dizermos que existe isto, aquilo e aquilo outro. No meu caso, já passei por alguns, já tive uma colega também em Coimbra que participava nos Toastmasters e que me convidou, mas eu não, sinceramente, a trabalhar e a estudar não consegui ter tempo para mais, porque estava a tirar o CCP enquanto estudava e trabalhava, portanto nunca segui, mas lembro-me dessa parte de nós estarmos no CCP inclusivamente a apresentar e dela ter ali uma série de questões, já estava muito à frente
de toda a gente. Eu sou mais do improviso e, portanto, tinha facilidade, mas tenho essas bengalas. Fui percebendo também com ela o portanto, por isso é que eu digo logo portanto, comigo. Sim. É assim logo a primeira. É muito interessante, porque é como sermos bons cozinheiros, fazemos um excelente bolo, mas depois não sabemos explicar a receita, não é? É uma competência muito... E não é só essa que aprendemos lá, como aprendemos competências de liderança, há funções, há muitos outros soft skills que conseguimos trabalhar, mas num contexto muito prático e muito interessante. E até na academia existe já um clube no ISCTE e seria interessante criar também outros clubes, e acho que o Toastmasters Internacional está perfeitamente aberto a que isso aconteça. Sem dúvida. Muito obrigada pelo testemunho. E agora vamos pôr as mãos na massa. Vamos a isso. E dizer que existe aqui toda uma missão que se chama Missão Achada Jovem, e eu gostava de saber como é que tudo começou e porque é que escolheram a Ilha de Santiago do bairro da Achada Grande de trás, mas depois os próximos passos que vão dar. Portanto, vá-me desenvolvendo aqui uma série de ideias, porque eu quero mais detalhes sobre o programa e depois quero saber aqui momentos em específico para que possamos também, a quem nos está a ouvir, dizer que é possível trabalhar em coisas e é possível continuar a sonhar e ter os hobbies, e um dia os hobbies até podem ser o nosso full-time job. Portanto, estou toda ouvidos, somos todos ouvidos para saber mais sobre esta missão. Ouvidos e olhos. E muitos parabéns. Portanto, por onde é que começou a Missão Achada Jovem? O percurso da Missão Achada Jovem está ligado sempre à Escola de Futebol da Achada Grande Trás. Esta escola foi criada em 2012 por um grupo de voluntários residentes no próprio bairro. É um bairro com muitas fragilidades, criminalidade juvenil, dependência de drogas, e que fica na cidade da Praia, na Ilha de Santiago. E o Edmilson Garcia, que é o presidente da EFAT, faz muitas viagens em Portugal por causa do intercâmbio do futebol e trazer alguns atletas para cá. Mas a associação usa o futebol apenas como não apenas, mas é um dos pretextos para conseguir desenvolver as habilidades digitais, dar explicações, ou seja, de trabalhar também a componente da informática e até, como estamos aqui nesta sala, toda a parte multimédia. Tem um excelente estúdio onde ensinam os jovens a operar com uma câmara, a fazer edição de vídeo, etc. Portanto, uma das viagens que ele fez a Portugal, numa conversa informal, nós perguntámos-lhe, eu e uma amiga, que é que realmente tem mais interação com esta escola de futebol, a Teresa Nogueira, que trabalha também numa empresa ligada à troca de atletas e ao posicionamento dos atletas em clubes, e perguntámos-lhe o que é que ele precisava, em que é que nós podíamos ajudar a EFAT no trabalho que tem vindo a desenvolver, porque achávamos tão incrível aquilo que ele conseguia fazer sozinho com poucos recursos, que lhe perguntámos, e até pensámos que ele fosse pedir roupas para os atletas, ténis, e o que ele disse, ele falou nisso, mas disse que o mais importante, porque isso ele até conseguia através dos patrocínios dos clubes portugueses e mesmo em Cabo Verde, ele disse que o mais importante era trazer pessoas que pudessem capacitar os jovens, abrir-lhes os horizontes e motivá-los para que trabalhassem nos seus próprios objetivos, para carreiras diversificadas. Ao fim e ao cabo, ele até nos disse, eu passo essa mensagem, mas eu sou só um. E às vezes estou ali muito ao pé deles, eles já me conhecem todos os dias. Lá vem aquele chato. E se vierem pessoas de fora, eu sei que eles vão ouvir de outra maneira, vão escutar de outra maneira essa mensagem. Isso então foi o catalisador para que nós criássemos o programa A Missão Achada Jovem. Que agora estamos a pensar replicar, devido ao sucesso da anterior iniciativa, desta iniciativa que nós tivemos na Ilha de Santiago. Então, eu posso entrar quero-nos detalhes sobre o programa, toda a construção e sobre uma série de coisas que já me falou em off, mas que eu agora quero que toda a gente saiba, se faz favor. Então, nós começámos a desenhar o programa de imediato, juntarmos 3 pessoas, eu, a Teresa Nogueira, que vem da área do jornalismo, e a Raquel, que vem da área do marketing digital, a Raquel Oliveira, e começámos a criar um programa. Esse programa assenta em 3 pilares. Ou em 4, digamos assim, porque há 2 tipos de público-alvo, os miúdos entre os 15 e os 23 anos, que seriam o alvo da nossa capacitação, e depois as crianças mais pequenas, que o Edi também nos disse que precisavam de alguma ajuda para complementar os seus tempos livres.
É importante referir, e esqueci-me de dizer há pouco, que este programa estava desenhado para acontecer em agosto. Para quê? Para aproveitar as nossas férias. E é que vem um bocadinho a ponto com o turismo. Aproveitar as férias de alguma maneira para nós conseguirmos oferecer o nosso tempo, que é tão valioso e que muitas das vezes na aceleração do dia-a-dia nós não temos capacidade para fazer voluntariado. Portanto, nada melhor do que aproveitar uma semana das nossas férias para nos concentrarmos neste programa intensivo. E por isso é que foi pensado desta maneira. Dito isto, criámos então um programa com uma semana intensiva de formação em jornalismo, onde desenvolveram as suas habilidades de comunicação, mas também edição de vídeo, construção de um telejornal, técnicas de reportagem também, o que ajuda a agudizar aquele espírito crítico, irem à procura do problema, ficarem sensibilizados para os problemas da própria comunidade. E ficou muito giro, está no YouTube, o telejornal da Achada Grande Trás. Eu vou pedir para depois seguirem tudo isso. Sim, depois a Semana do Empreendedorismo, que foi a parte que eu dinamizei, em que eles geravam ideias de negócio, eram sensibilizados para a literacia financeira, sobretudo na parte dos gastos versus os ganhos no plano de negócios, desenhavam o seu plano de negócio e depois eram preparados, tinham que ter um pitch preparado para a apresentação num concurso de ideias que nós realizámos, chamado Mini Lago dos Tubarões. E finalmente tínhamos um marketing digital com a Raquel Oliveira, que era integrado também com as ideias de negócio, em que eles recebiam as bases de marketing digital e depois aprendiam a desenvolver de raiz um microsite ou uma página no Instagram linkado a essa ideia de negócio por grupo, ou seja, realizaram então um mini projeto para apresentar também no Lago dos Tubarões, associado à ideia de negócio que tinham criado. Foi um sucesso, nós tivemos 9 ideias de negócio, 3 delas foram premiadas, o primeiro, segundo e terceiro lugar, um telejornal, vários projetos no Instagram associados às ideias de negócio e depois, a nível da colónia de férias, conseguimos impactar cerca de 100 crianças que, essas sim, e faltam referir aqui um ponto importante, foram, quem ficou responsável por dinamizar as suas atividades foram os nossos filhos, porque cada uma de nós... Eu ia perguntar. Cada uma de nós... amigas que também têm filhos e que os filhos se uniram também por esta causa. Exatamente. A nossa pretensão era também ajudá-los a estabelecer laços com outras culturas e a dar um bocadinho também do seu tempo. Também eles a desenvolverem-se. Sim. Então, uma das filhas é a Tatiana, que é a minha aluna em gestão do turismo, e portanto é muito interessante porque nas aulas traz sempre uma coisa que eu prezo muito, tragam os vossos exemplos daquilo que fizeram, daquilo que conhecem, e a Tatiana traz muito este exemplo de quem esteve no terreno e é uma mais-valia para esta nova geração, então dá-lhes mundo, que é isso que muitas vezes também precisamos para conseguir. O que eu digo é, eu dou-vos um problema, se vocês vierem com 3, eu dou um problema, venham com 3 soluções. E portanto, para a Tatiana talvez seja um bocadinho mais simples, porque viveu essa realidade, então consegue logo desenhar ali. Até há pouco tempo fizemos uma rota turística e foi das primeiras a conseguir contar uma história, mesmo de acordo com o que eu tinha pedido, que era o storytelling, era aqui do nosso palácio, da universidade. Se pudessem produtizar a nossa universidade, como é que o fariam? E portanto foi uma das que teve a melhor ideia, porque, quer dizer, consegue ir logo para o imaginário e perceber que, ok, este é o público-alvo e se eu pudesse falar para eles diretamente, eu faria desta forma. Pronto, e achei muito interessante, mas isso, lá está. Ainda bem que existem projetos assim, porque agora diga-me, a Tatiana e os amigos, no fundo são todos uma família, que tipo de atividades é que desenvolveram com os mais pequeninos? Os mais pequeninos, estamos a falar de um público-alvo entre os 6 e os 13 anos e muita criança. Foram dezenas e dezenas e dezenas de crianças. As atividades que eles desenvolveram, algumas tinham realmente ambições muito elevadas, como levá-los à praia. Tornou-se impossível, porque o boca a boca foi seguindo. Nós tínhamos, na altura, feito o crowdfunding a pensar mais ou menos em 70 crianças e depois o boca a boca começou a disseminar-se e às tantas tínhamos acho que chegámos às 110 e tínhamos que assegurar refeições também para todo aquele público, porque os miúdos não podiam sempre
simplesmente a meio do dia ir a casa comer, já não voltavam. Então o nosso objetivo era ter também as refeições ali na escola para aquele público todo. Portanto, eles acabaram por fazer as atividades na escola, fizeram desde vários jogos, sensibilização para os direitos humanos, em parceria com a Organização dos Direitos Humanos de Cabo Verde, fizeram uma sensibilização para esses aspectos, com temas muito locais, ligados à gravidez precoce, ligados às drogas, toda essa temática. Eles, até a organização aproveitou para fazer alguns questionários aos miúdos, para depois fazer follow-up no futuro. Fizeram um mega jogo de pistas, em que levaram os miúdos a andar pela escola, eles estavam doidos à procura de pistas, assim tipo a escoteiro, de posto em posto, tinham que responder a perguntas, vários grupos, e depois então um grupo sairia vencedor. Organizaram tudo sozinhos. Eu lembro-me de estar até às 2 da manhã a recortar bandeirinhas para os miúdos fazerem. E depois atividades desportivas, para contrariar um bocadinho só aquela coisa do futebol. O Leonardo, por exemplo, como joga basquete, teve a ensinar-lhes a jogar basquete, dinamizou um jogo de basquete, e depois também foi muito engraçado, porque o objetivo também era que eles deixassem também, não era apenas nós trazermos algo para eles, mas também eles trazerem algo para nós. Então foi muito engraçado que às tantas apareceram as nossas filhas já com trancinhas, que giro, a aprender a dançar o batuco, essas tradições que elas também acabaram por incorporar e que fazem parte deste intercâmbio cultural. Então, e eu gostava que me confessasse se existiu assim algum momento-chave em que acharam estamos mesmo a impactar estas pessoas. Vice-versa, porque se calhar até acharam internamente para vocês isto mexeu com a minha estrutura. Houve vários. Do ponto de vista mediático, nós começamos a sentir impacto quando de repente apareceram todas as estações noticiosas, a RTC, não são muitas, a Rádio e Televisão de Cabo Verde, a imprensa, a Record, se não estou em erro, para vir fazer a cobertura das atividades e depois também convidarem-nos para os programas. Fomos ao Jornal da Noite, ao Café da Manhã, fomos convidadas a falar sobre isso. Aproveitámos sempre para impulsionar o nome da EFAT. Depois, outro impacto que sentimos mal chegámos era preciso contactar empreendedores locais para darem o seu testemunho. Alguns nós já tínhamos mais ou menos a conversa iniciada, mas outros, eu por exemplo queria diversificar e pôr uma pessoa que fosse o exemplo de uma carreira solidificada e que fosse ali do bairro da Achada Grande Trás ou perto, um empreendedor social, neste caso é o Edmilson como presidente da EFAT, pelo trabalho que tem feito, e faltava-me e lembro-me, foi muito fácil chegar ao gerente do supermercado e ele prontificar-se do supermercado da Achada Grande Trás, que é super inovador, tem painéis solares, tem assim ideias com carros elétricos. Durante o Covid andava de casa em casa, é uma pessoa assim muito à frente e foi também falar com os miúdos, é uma pessoa da comunidade e isso fez toda a diferença. Portanto, nós não tivemos qualquer resistência do ponto de vista local. Um impacto também que nós sentimos e que foi muito grande foi um bocadinho depois de sairmos de lá, foi depois desta cobertura toda mediática, foi saber, nós dentro das entrevistas que dávamos falámos sempre de um tema importante que era o facto de EFAT necessitar de uma sede. Tem uma sede muito pequenina, tem computadores, está muito bem equipada, mas é pequeníssima. Precisam de uma sede em condições até para ter dormitório e tudo mais. E por causa dos atletas e também até para aproveitar esta questão do turismo e potenciá-la, do turismo de voluntariado, não é? Volunturismo, não é? Como a professora diz. Turismo de base comunitária também. Sim, e soubemos pelo EDI logo no início do ano que o IDJ, o Instituto do Desporto e da Juventude, tinha disponibilizado uma verba de cerca de 70 mil euros para a construção da nova sede. E ele disse que muito desse valor devia-se ao facto de realmente nós termos posto o nome da EFAT no mapa, que isso já tinham lá o pedido, mas serviu para desbloquear e para acelerar todo esse processo. Então, e se eu lhe pudesse perguntar que coisas físicas ou não é que precisavam para que esta missão pudesse continuar a crescer, o que é que me dizia? Físicas, o essencial seria alojamento, porque
não temos dúvidas que há muitas pessoas interessadas em Portugal em participar numa iniciativa destas. Já temos economistas, arquitetos e cada qual com uma ideia mais giríssima que a outra, desde literacia financeira, desde criar uma causa com pauzinhos, com detritos que são encontrados na praia. Portanto, temos muita gente interessada, mas não há propriamente, por enquanto, uma infraestrutura que os possa receber. Nós ficámos alojadas dentro da comunidade, na casa de amigos da EFAT, da comunidade, que nos receberam extraordinariamente bem e que nos deram alojamento. Não fazia sentido estarmos a ir para o Hotel Pestana e depois íamos para o bairro da Achada Grande Trás. Estivemos maravilhosamente ali, muito melhor do que no Hotel Pestana, e a comer cachupa refogada logo ao pequeno almoço. Foi espetacular. Portanto, a infraestrutura, eu diria que é uma das coisas mais importantes. Eu estou a ouvi-la e estou-me a lembrar que agora o turista quer uma viagem com propósito. E por que não juntarem-se a estes projetos e quiçá um dia que seja criada uma associação também, para conseguirmos construir aqui. Claro que se falarmos, e já falámos disto outras vezes, em Portugal também é necessário, só que então também deixem que tenhamos voz para apresentar os projetos e que consigamos fazer a ponte, porque sim, é muito necessário, e não só em Lisboa, como noutras partes do nosso país, mas se nós também pudermos levar isso além fronteiras, e espero que a próxima missão, já vamos falar dela mais à frente, mas que a próxima missão já possa trazer também uma visão renovada disto tudo e continue a crescer, porque na parte do voluntarismo, o turismo de base comunitária, normalmente o que é que nós ouvimos? As pessoas pagam para uma viagem e vão ajudar a construir uma escola. Eventualmente vão dar uma parte de formação. Certo, mas então e se nós não queremos ser o like a local ou be a local? Vamos para os sítios e sermos um local. Então, por que não um projeto assim, não é? Em que nos embranhemos na comunidade. E, portanto, acho que comecem a pensar, quem nos está a ouvir. É curioso aquilo que referiu sobre o projeto ser em Cabo Verde e não em Portugal. Nós notamos durante o crowdfunding algumas resistências, felizmente poucas, de alguns potenciais investidores, sobre o facto do projeto ser em Cabo Verde e não em Portugal, e nós estamos a angariar fundos para fazer isto. E depois refletimos sobre isso e chegamos à conclusão que, e agora, depois também de já termos explorado um bocadinho o panorama aqui em Portugal, chegamos à conclusão que, de facto, isto está associado a um tempo que nós temos disponível, que é o tempo de férias, não é? O tempo de lazer, e que é o tempo em que nós conseguimos, nós e os nossos filhos, dar tudo o que temos e toda a atenção que temos para o desenvolvimento deste programa. Portanto, isso foi um fator que nos levou a decidir por aí. Também pode fazer sentido fazer turismo em Portugal, mas se calhar não vai ter o mesmo impacto do que fazer em Cabo Verde, onde realmente estão ansiosos por receber este tipo de informação. E o segundo aspecto tem a ver com, depois do sucesso do primeiro programa, tentámos realmente, fomos falar, só temos a experiência de um bairro, que foi o da Outorela, em Oeiras, mas constatámos que já existem N iniciativas relacionadas com isto em Portugal. Já, até posso dizer quase que parece que está sobrecarregado de iniciativas desta dimensão. Portanto, se nós temos esta capacidade de oferecer, se podemos associar isso ao tempo que as pessoas têm disponível, por que não fazê-lo? Não é? E conhecer outra realidade, quer dizer... É como diz, em Portugal já se faz muita coisa, faz-se bem muita coisa e, portanto, às vezes é mesmo preciso olhar lá para fora e perceber onde é que nós, com o nosso conhecimento e com aquilo que temos, podemos ajudar. Sim. E sim, Cabo Verde precisa imenso de ideias que venham de fora e que lhes deem outro olhar, de que os sonhos também se podem tornar realidade e nós não temos o rótulo na testa a dizer que somos do bairro não sei das quantas, não é? Que podemos... Sim, e isso já está sobrecarregado porque não vai, nós temos aquele tempo, temos aquela oferta, então vamos levá-lo para outro sítio qualquer. E se calhar fazer como a professora disse, que é aproveitar o mesmo formato, mas para fazer ao contrário, porque não trazer pessoas de fora para Portugal para desenvolverem habilidades e realmente para aproveitarem o tempo que estão aqui a fazer turismo para fazerem também alguma coisa que contribua para o desenvolvimento socioeconómico. Vai crescer bastante. Mas agora queria puxá-la aqui para outra coisa, que é, isto é tudo muito engraçado, mas que desafios é que tiveram aqui, mesmo na parte da comunidade, certo que ficaram em casa de alguns locais e, portanto, isso talvez tenha feito com que os outros consigam confiar
mais do que chegaram aqui ao nosso bairro, mas o que é que querem? Querem vir ensinar-nos como é que isto é? Pronto, gostava que me falasse um bocadinho isso, se tiveram contacto logo com as autoridades e se também foi simples ou nem por isso, e possivelmente a parte do crowdfunding, a nível de investidor já disse que nem sempre foi fácil, mas sei lá, tipo, a nível de ONGs e a nível governamental, quiçá, qual é que foi a vossa perspectiva? Chegaram, foram super bem acolhidos, estava tudo em ordem ou como é que foi? Assim, o primeiro impacto. Sim, a verdade é que as notícias correu tudo muito bem. Em nível de ligação com a comunidade, nós fomos muito bem recebidas, nós conseguimos chegar ao objetivo do crowdfunding, portanto tínhamos toda a parte alimentar, o alojamento, tudo bem resolvido. E depois esta pessoa, o presidente da EFAT, é extraordinário, é realmente uma pessoa que tem umas capacidades logísticas para fazer as coisas acontecer de forma extraordinária. Dentro da comunidade, nunca nos sentimos inseguras nem nada. Eu diria que o maior desafio foi o calor. Imagino. Porque era sufocante, abrasador, mas até nisso nos arranjaram umas ventoinhas. Nós ficámos conhecidas como o grupo das senhoras das ventoinhas, porque íamos para a escola com as ventoinhas para um lado e depois voltávamos da escola com as ventoinhas. Portanto, o maior desafio foi o calor. Depois há algumas nuances, mas às vezes estarmos à espera por exemplo, estávamos à espera do Presidente da Câmara Municipal de Santiago para estar na gala final e ele à última hora desmarcou, há alguns atrasos de algumas situações, mas eu creio que isto acontece em qualquer projeto e em qualquer geografia. O desafio, mais do ponto de vista de nos levar a refletir, foi mesmo aquilo que eu disse, que é de alguns investidores dizerem, se estão a pedir dinheiro, porque é que não fazem isto em Portugal? E nós ficamos a pensar aquilo e depois chegamos à conclusão, não, mas espera, nós só temos este tempo e os nossos filhos estão parados este tempo. É uma forma de os mobilizar porque conseguimos incentivá-los também por irem conhecer uma cultura nova. Portanto, vamos aproveitar, porque pode não acontecer outra vez. Claro. E pronto, infelizmente conseguimos então, atingir o objetivo. resistências... Localmente eu não posso apontar uma, Ana, porque até a Eu acho que também tem a ver com, desculpa interromper, mas também tem a ver com a maneira de ser. Se calhar se fossem um bocadinho mais fechadas, pessoas mais contidas, talvez isso gerasse ali uma barreira na comunicação. E talvez sendo mais abertas. Sim. E talvez uma capacidade, e aí vou puxar um bocadinho os louros, eu trabalho há muitos anos na gestão de projetos e eu consigo antecipar algumas resistências na área da gestão da mudança. Então daí a preocupação de eu pôr 3 empreendedores locais a darem o testemunho logo no primeiro dia, a falarem da sua vida. Porque pensei, agora vêm para aqui estas 3 portuguesas falar de empreendedorismo. Não ia funcionar. Sim. E então houve uma preocupação muito grande de preparar as coisas com antecedência e de pôr isso como uma grande necessidade do projeto, uma grande bandeira do projeto, ter estas pessoas, e teve um impacto extraordinário nos miúdos. Eles de repente verem o senhor Lionel, que tem uma cadeia de supermercados, a falar ali para eles sobre como é que ele gera o seu negócio. Foi muito impactante. Eu acho que é aí que eles percebem, eu também posso chegar lá. São pessoas da terra. Eu vou àquele supermercado. Sim. Então eu acho que... Ou a Cláudia, que é diretora de recursos humanos da Rádio e Televisão de Cabo Verde, que esteve lá também a dar o seu testemunho, moradora na Achada Grande de Frente, fez cá a licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento e tem uma carreira fantástica e também uma associação na área dos recursos humanos. E é vizinha. Pois, lá está. Portanto, fizeram um trabalho excelente nisso, porque, quer dizer, vamos lá ver, se nós recebermos pessoas em Portugal também vindas de outro sítio qualquer, se fosse na mesma abordagem, talvez os nossos também sentissem alguma exatamente claro. o mesmo. Portanto, o que é que, depois disto tudo, o que é que observaram, ou que têm vindo, se calhar, a observar de mudanças existentes no pós-projeto? Em primeiro lugar, há uma abertura muito maior a carreiras que naquela altura não havia. O Edi tem-nos passado a informação, porque nós estamos sempre em contacto com ele, de miúdos que, por exemplo, não só se interessaram pela área do jornalismo, mas também pelo que está por trás, que é muito interessante. Pelas câmaras, por estarem a filmar, a editar vídeo. E temos já cá connosco a estudar, temos uma protegida já em Beja, que está a fazer a licenciatura em multimédia.
Design gráfico e multimédia, se não estou em erro. Está a fazer a licenciatura cá e a ideia é que estes miúdos continuem sempre a vir para cá e estejam em contacto com as tias, não é? Como eles nos chamavam. Família, não é? Ficou. E depois, outro aspecto também muito interessante é que o EDI está a desenvolver uma base de talentos local, com base no programa que nós fizemos, que vão contribuindo também com a EFAT, ou entram como monitores, acabam por se envolver muito mais na associação do que se envolviam antes e a ter responsabilidade por mini-projetos. Uma também já fez um mini-documentário sobre o tempo todo que nós tivemos lá e já nos enviou também, está no YouTube, portanto fez aquilo espontaneamente, mas está muito bem feito, editado, com legendas, está espetacular. Portanto, ficou ali uma sementezinha à qual nós queremos agora dar sequência, porque depois é preciso dar continuidade a isto a nível local. Os miúdos ganharam, por exemplo, um prémio que foi uma formação em empreendedorismo, mas depois é preciso trabalhar com as infraestruturas locais para que consigam continuar a ter apoio e se calhar até, e acho que até foi uma sugestão sua, introduzir isto no currículo escolar dos miúdos em Cabo Verde, que seria uma novidade. Até já falei sobre isso com a delegada da Ilha do Maio, a delegada de Educação. Perfeito. E eu espero também poder contribuir, também criando aqui uma ponte, porque também vou ajudando o turismo de Cabo Verde em algumas questões. Portanto, tenho todo o gosto em continuar a ajudar. Porque lá está, nós temos uma visão que os pode ajudar bastante e vice-versa. Nós termos a visão deles também nos ajuda. Espetacular. Portanto, eu já disse em off que vim de um congresso, não é? E, portanto, estive com muita gente de todo o mundo. E muita gente que veio de Cabo Verde e de outros sítios, que foram meus colegas no mestrado e que continuaram para doutoramento e que agora são grandes investigadores, e estávamos a falar disso. E eles vêm beber a Portugal para depois voltarem a implementarem e serem diretores disto e daquilo e grandes investigadores, que é o que está a acontecer. Sim. Portanto, eu vi-os, éramos todos uns miúdos e agora fiquei mesmo muito orgulhosa, porque com certeza que continuarei. É extraordinário vê-los a crescer sim, e a superarem todas as expectativas. Que, com a nossa visão, que eles também podem fazer e que também podem ser. Sonhar. Sim, é o sonhar. Eu tive um colega meu uma vez numa aula de mestrado que ele dizia: eu vim para aqui com o foco de tirar o mestrado porque eu venho atrás do sonho, porque eu quando chegar à minha ilha vou, e lá contava os projetos e os olhos brilhavam-lhe. Portanto, está a ver. E agora é um grande empresário também. Portanto, sim, esperamos ter dado um contributo. Seguramente se tivéssemos a capacidade da professora, que eu acho que não tenho, para inspirar, tem. É extraordinário. O que eu acho é que, obrigada, é que muitas vezes olhamos para as pessoas do bairro ou para as crianças com aquele rótulo na testa: ai, coitado, vem do bairro. E não é. Aquela pessoa tem tantos sonhos quanto nós. Ou aquelas crianças que estão para a adoção. Porque não sei o quê, porque traz não sei quantos problemas. Certo, então, mas se não lhes dermos a mão também ninguém dá. Então como é que nós podemos fazer? Não é? Eles também têm sonhos, eles também podem ser outra coisa qualquer. Eles não têm que passar e ser aquele estigma de que vai fazer igual, já tem no sangue. Não é? Isso é uma coisa muito importante. Para embarcar neste tipo de projeto é preciso irmos despidos de preconceitos e de mente aberta, porque é uma cultura diferente. A Tatiana tinha vantagem porque nós já conhecíamos a Ilha de São Vicente, a Ilha de Santo Antão, somos apaixonadas por Cabo Verde, mas foi curioso ver a adaptação dos outros dois miúdos. Naquela casa houve uma certa altura, em pleno verão, que ficámos sem água e tínhamos de tomar banho com a água que estava armazenada, a água da chuva. Tivemos a tomar banho de caneca, os miúdos riam-se e brincavam à chuva porque a chuva para eles era muito importante. Sim. E foi engraçado ver a adaptação que eles tinham que fazer desde o início, tipo, meio desconfortáveis, mas que depois embarcaram e ficaram. Sim, e depois muito curioso também ver que, apesar de extremamente pobres, com muitas dificuldades, são felizes e estão sempre disponíveis para nos receber em qualquer casa, sempre à mesa, tomarem conta dos filhos dos outros. Portanto, há um espírito de família, tomarem conta dos mais velhos, um respeito muito, esse valor de tomar conta dos mais idosos, que se está a perder um bocadinho. Sim, e agora falam muito das soft skills. Soft skills é isso tudo, não é? E nós por isso é que aquelas escolas de Montessori e coisas do género estão
estão a crescer em número de crianças, porque, quer dizer, às vezes a criança, quando está a saltar na poça e a encher-se de lama, se calhar funciona ali uma área do cérebro que não funciona tanto quando está só no cubículo a fazer determinada coisa que... E estas soft skills são assim, não há água, então o que há? Lavamos-nos como dá, vamos para o pé dos miúdos e com certeza que iam felizes, mesmo que nem tivessem tomado banho, com certeza que iam felizes a transmitir conhecimento, ou a fazer brincadeiras, ou sim, sem dúvida, e com muitas dificuldades no português, porque apesar do ensino ser em português, eles falam crioulo em casa, falam crioulo uns com os outros, às vezes até os professores falam crioulo com eles, foi uma discussão que nós tivemos lá para facilitar, para lhes poder explicar a matéria. Portanto, imagina, ao longo de uma semana, a adaptação que eles tiveram que ter também para poderem fazer um pitch. Eles ao início não diziam nada, estavam caladinhos, não se ouvia nada. Houve uma menina que na gala final até chorou, mas não arredou pé e disse o que tinha que dizer ao microfone. Portanto, eu acho que esta questão toda que estamos a falar, da chuva, das dificuldades, dá-lhes uma resiliência extraordinária em que não desistem. Está a ver? Nós precisávamos dessa resiliência que eles têm para aqui, para Portugal. Pois. Não é? Que bem se viu no apagão, como é que ficámos todos. Sim, sim. Há coisas que não funcionam, que nós Sem só dúvida. não estamos habituados, não é? Que há pouco estava-me a falar que eu venho de uma parte da parte da minha mãe de uma família muito grande. E por causa disso também tenho outras, se calhar estas skills, que pronto, que quem vem de uma família mais pequena ou que sempre viveu mesmo só no meio da cidade, num apartamento, se calhar não tem essa visão. E eu, por mim, também sou essa pessoa que não há água, então fazemos de outra maneira, não queres saber, vamos embora. Sim. Pronto. Quando progredimos também como sociedade, acabamos por ter uma vida mais segura, mais previsível. Sim, e é natural isso. quando as pessoas depois são expostas a certos desafios, não sabem muito bem como é que hão de proceder. Há mais espaço também para a doença mental. Por isso que as viagens também são, na minha perspectiva, às vezes uma forma de cura. Sim. Porque esta parte do voluntariado também ajuda a ter a perspectiva do outro lado. É verdade, eu ouço imensos testemunhos disso, das crianças estão com pouca roupa, estão a brincar na terra sem sapatos, mas o olhar delas é de pura felicidade. Sim, empatia, não é? Ao fim e ao cabo é treinar a nossa empatia. Nós conseguirmos olhar os outros sem os julgarmos pelos nossos próprios estándares, não é? Porque é muito fácil cair no julgamento, é muito fácil, porque nós estamos sempre a julgar tudo aquilo que vemos à nossa volta. E a empatia requer que nós consigamos fazer este exercício de perceber, ok, eu não compreendo totalmente o mundo do outro, não sei o que é que ele está a atravessar, mas eu consigo conversar com ele, entender-me com ele e respeitar esse mundo. E ver um bocadinho pelos olhos dele, a perspectiva dele, mesmo que não concorde. Sim. Está tudo bem. E isso só é assim muito é que nós difícil. evoluímos, na verdade. E bem vemos que isso é dificílimo, até agora com os discursos que têm havido e com toda esta situação, às vezes com integração de diferentes culturas, por vezes não existe essa capacidade de pararmos e de observarmos, sentirmos, sobretudo. E de conseguirmos mesmo respeitar, ok, a visão é do outro assim, lá está, não vamos subir 2 tons para dar a resposta. Essa é a parte da comunicação verbal, mas quer dizer, que num momento assim, nós entramos para lá, tem que ser despidos de tudo. Sim. Nós vamos ensinar, mas também vamos aprender 2 vezes mais. Sem dúvida. Eu acho que é com essa Espírito. mentalidade que temos que ir fazer a diferença. Portanto, aqui faz-me lembrar de outra coisa, que é competências e atitudes que tenham sido mais importantes durante todo o projeto. O que é que acha? Resiliência, já me disse que é uma delas. A resiliência é Agora mais está- deles do que nossa. Uma de nós foi que ficou completamente doente porque tinha asma, mas sempre manteve-se estoicamente até ao fim. Mas eles foram muito, muito resilientes. Ninguém arredou pé naquele grupo de 45. Ficaram até ao fim. Alguns tinham bastante dificuldade mesmo com o português, mas todos deram o seu contributo. Da nossa parte, pergunta da nossa parte. Da nossa parte, eu creio que essa atitude muito aberta aos outros, mas de tal maneira que fizeram amizades para a vida. Os nossos filhos fizeram amizades para a vida com todo a equipa da EFAT, com os monitores, já vieram cá a Portugal, estão connosco, vão agora a Barcelos, vamos nos encontrar todos, portanto, fizemos ali amizades para a vida, esta abertura. Depois, a nível de competências, uma boa capacidade de
gestão do projeto em si, porque há várias etapas que nós temos de levar a cabo até chegar onde chegamos. Nós não estamos institucionalizadas, porque trabalhamos com a EFAT, portanto a EFAT é nosso parceiro e nós criamos o programa para eles, é uma oferta que nós fazemos para a escola de futebol. Portanto, mas temos que trabalhar quase como se fôssemos uma organização, portanto tivemos de um lado a pessoa que trabalhava o crowdfunding, as nossas redes sociais, a pessoa que fazia a gestão do projeto e a coordenação pedagógica, a pessoa que tratava das infraestruturas e toda a logística que nós tínhamos que ter assegurada para irmos para lá. Portanto, acho que essa competência também foi fundamental. E depois, uma coisa que eu acho muito importante, é a minha opinião sobre este tipo de projetos, é ter rigor. Nós vamos servir um público, seja um CEO, seja trabalhar com operadores de logística, seja a trabalhar com miúdos. Eu acho que é muito importante termos brio naquilo que estamos a apresentar e fazer um programa muito estruturado. Houve alturas que tivemos que os disciplinar. Eu, a certa altura, perguntei ao Edi, o que é que eu faço se começarem a falar alto? Posso meter na rua? Posso ser rigorosa? Podes, sim, senhora. Tens todo o nosso backup. E tínhamos que agir assim, porque senão as coisas podem descambar para alguma... vá lá. E nós temos mesmo que aproveitar aquela semana. Sim. E eles, entendendo isso, eles dedicam-se a 100%, eles gostam de ter regras, levam a sério as regras, portanto é igual a estar numa escola de verão. E é assim que eu acho que também se consegue elevar a fasquia e apresentar um resultado excelente, que não é apenas mais uma iniciativa perdida no tempo. Não quer dizer que as haja, mas sentimos que realmente fomos fazer ali alguma coisa com impacto. Então eu agora dizia, last but not least, pode-nos desvendar detalhes sobre este novo programa aplicado à Ilha do Maio? Posso, sim, senhora. Ainda não pode ser assim tudo, mas sabemos que a primeira edição correu muito bem, que é isso que diz, isto são ligações para a vida. Seja onde for, terceira, quarta, quinta, 10ª edição, vai ter sempre uma ligação para a vida. Mas agora vão implementar noutra parte. Portanto, pode-nos falar da ilha, se faz favor. Posso, sim, senhora. Primeiro, como lhe disse, professora, nós começámos por estabelecer contactos cá em Portugal para expandir a missão Achada Jovem. Deparámos-nos também com as primeiras, no tempo que temos disponível, com várias iniciativas que já existiam na área do empreendedorismo e muito válidas. Portanto, o que é que aconteceu? O Edmilson continua sempre a insistir para nós agora fazermos na Ilha do Maio. Portanto, também continua a haver sempre uma chamada do lado de lá para nós darmos continuidade. Porque a Ilha do Maio? A Ilha do Maio fica a cerca de 2 horas de ferry boat da Ilha de Santiago e é uma ilha muito pobre, tem uma contribuição de cerca de 1% para o PIB, há uma taxa de desemprego jovem na ordem dos 13%, que é o dobro da média da OCDE, e quando perguntam aos jovens quais são as suas necessidades mais latentes, ou o que é o obstáculo, eles identificam a formação e a falta de oportunidades na ilha. E isto leva a que a migração seja muito prematura para outras ilhas e para outros continentes e leva a abertura para outros comportamentos como criminalidade, dependência de drogas, a gravidez adolescente, que é muito comum também na ilha. A fonte é do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. Eu tenho isto tudo fresquinho, porque ontem tivemos a apresentar a nossa proposta ao Mobi Jovem, que é um programa de mobilidade entre ilhas, que a EFAT vai concorrer e nós fazemos parte do staff para fazer novamente a capacitação. A nível de modelo, vai continuar essencialmente o mesmo, porque achamos que o modelo foi vencedor e agora vamos replicá-lo. Portanto, temos o programa feito, vai ser na mesma feito para 45 jovens e até 110 crianças na colónia de férias. Não sabemos se o público no Maio até atinge esses números, mas os jovens temos, não sabemos se a colónia de férias vamos ter tantos participantes. Martinho boca a boca, depois é aquilo que disse. Pois é isso. E, só que estão mais dispersos na ilha, portanto, nós estamos a candidatar-nos a este programa para garantir transporte para vários pontos da Ilha do Maio, para o Porto Inglês, onde é a escola secundária. Temos de ter transporte, temos de ter comida, temos a infraestrutura. O EDI vai trazer tudo de Santiago, a nível de câmaras, meios audiovisuais, vai trazer tudo. Precisamos de salas equipadas, portanto, todas essas coisas nós estamos a trabalhar aqui um bocadinho contra o tempo, porque a ideia é fazer isto já em agosto. Por isso, o que nos motivou a fazer isso é, já tínhamos saído lá com o bichinho de ir para a Ilha do Maio, tentámos fazer a expansão cá, percebemos que há muita oferta, então pensámos, por que não voltar a fazer o mesmo? Temos férias na mesma, temos este tempo, temos este slot e há pedidos para nós fazermos, então vamos a isso. E temos estado em contacto com a delegada da Ilha do Maio,
que também é uma parceria que nós temos localmente e com a Câmara Municipal para fazer acontecer mais uma vez. Já agora dizer que amanhã esperamos já ter o crowdfunding pronto, que vamos abrir de 15 de junho a 15 de agosto, onde as pessoas também poderão contribuir para a causa, se assim o entenderem, e ajudar na alimentação. Portanto, vai ficar tudo especificado, os itens que nós vamos necessitar e que são sobretudo relacionados com isso. O alojamento dentro da ilha e também para os miúdos que vêm de Santiago, porque este programa é para beneficiar a mobilidade entre ilhas. Portanto, pessoas de Santiago que venham para a Ilha do Maio, troca de experiências, perceber também os desafios das outras ilhas e conhecerem-se um bocadinho melhor, porque apesar de ser um arquipélago, portanto, apesar de ser um país, é um arquipélago e as ilhas estão um bocadinho distantes umas das outras. Sim. Acaba por não haver tanto esse intercâmbio. Pronto, vai ser turismo interno também. Também, exatamente, porque vai ser muito interessante. O Maio tem belas praias também. E os miúdos depois, se a FAD quiser que eles fiquem lá mais uma semana, pelo menos os do staff ainda podem usufruir também da ilha. E outra coisa que nós vamos trazer de novidade, desculpe, mas eu vou-me lembrando. Força. Será também a parte da literacia financeira, construir algo mais sólido a esse nível, que é uma área que nós achamos também muito importante para sensibilizar os jovens para esta questão. E depois também as artes dramáticas, que teremos em princípio uma pessoa que vai trabalhar ela é atriz e vai trabalhar esse aspecto com eles e compor uma peça de teatro, que é muito importante também para a autoestima. Acho muito importante. Eu tive teatro e às vezes os alunos perguntam-me como é que estou tão à vontade nas aulas e parece que eu estou no palco ou uma coisa do género. Eu tive teatro no 8º ano e trago muitos ensinamentos até hoje, nomeadamente aquele controlar também a resposta que se dá à outra pessoa e o tom de voz que eu quero que venha cá para fora. Como é que eu num palco consigo atingir. Às vezes é engraçado porque às vezes eu fico sem querer sem microfone e eu consigo projetar a voz até chegar ao fundo da sala. E às vezes estou em auditórios e tenho facilidade. E as pessoas perguntam-me, eu aprendi no teatro. No outro dia uma aluna minha estava doente e eu disse, olha, tome não sei o quê, e dizia-me, professora, tem sempre qualquer coisa para nos dizer? E eu, não. Eu andei no teatro, portanto eu sei que o chá de perpétua roxa ajuda nas cordas vocais e ajuda muito na inflamação, porque já tive problemas de primeira semana que comecei a dar aulas no secundário e fiquei rouca. Então, uma das coisas que os atores fazem é beber chá de perpétua roxa. Pronto, e foi-me indicado e eu comecei a perceber e a ter determinadas técnicas. Portanto, a voz já não me sai daqui, sai mais daqui. Pronto, mas são coisas que se vão trabalhando. Portanto, a nível de sentimentos, também vai ser muito importante para eles. Portanto, acho excelente. Acho que se calhar todos devíamos ter. E eu que estou agora com alguns problemas na voz, já vou levar essa comigo. Chá de perpétua roxa. Vou experimentar. Chá de casca de cebola e um pau de canela e mel com canela bem batido e comer à colher à noite. Portanto, são coisas que ajudam, são mezinhas, claro. Se tiver um problema grave, depois não resolve nada, mas ajuda. Sim, sem dúvida. Pelo menos eu, que tenho muitos problemas de amigdalite e faringite e afins, tenho sempre muito cuidado. Claro, e tem que ter sempre um instrumento bem afinado para dar aulas. Senão, imaginem, às vezes estou a falar há 12 horas, em que ainda não parei. E, portanto, a certa altura a voz começa a falhar. Se eu não beber água, se não estiver bem hidratada, começa a falhar e depois é uma chatice para recuperar. Então tenho sempre esta perpétua roxa, encontram, sei lá, antigamente só encontrava no celeiro, mas agora no Jumbo, no Auchan também tem. Portanto, passo aqui a publicidade, que não são parceiros, mas podiam ser. Podiam ser, fica já o convite. Fica a dica, mas essa parte da expressão dramática é muito importante e vai-lhes dar muitas ferramentas que não vão esquecer de certeza absoluta para a vida. Vou encarnar uma personagem, pronto, eu sou de 90, portanto fiz muitos sketches a imitar determinadas. Depois em turismo também estudei os sotaques e portanto tinha alguns vídeos com
com colegas em que nós imitávamos determinado sotaque e não sei quantos. Portanto, isso é tão giro. Passei a minha infância e adolescência um bocadinho por aí, mas pronto, era em palco e isso fez-me o quê? Fez-me querer escrever, portanto produzi 5 peças de teatro, escrevi 6 e implementei as 5, portanto já mesmo na faculdade. Por isso, para mim, quando me dizem uma rota turística ou qualquer coisa, já estou a imaginar naquilo que poderia ser em teatro. Sim. Isso ajuda-me a escrever na parte de escrita criativa, por exemplo. Sem dúvida, porque a vida é um palco, não é? Nós somos atores. Sim, e nós temos infelizmente, muitas vezes muitas máscaras e só no nosso âmago ou no genuíno é que depois todo o faz mundo sentido. parece brilhar mais, ou, não é? Vivemos num mundo tão denso. E isso implica autoconhecimento e muitas outras coisas que que o teatro não temos vai aqui. trazer, vai desconstruí-los. Exatamente. Pronto. Exatamente. E depois é perceberem, e muitas vezes no teatro o que acontece é que nós vamos às personagens beber também daquela personagem. Não é? Por isso é que os atores muitas vezes têm que fazer depois um trabalho gigante de casa para conseguir sair daquela personagem e em casa ser a pessoa que somos normalmente. Mas isso é muito bom, é excelente. Sim. Portanto, muito obrigada pela partilha, assim em primeira mão, primeiríssima. Sim, vamos ver o que é que nos reserva o futuro, mas a ideia é muito mais edições, com certeza. Esperemos que sim, e começar, se calhar, depois a investir mais tempo para fazer algo mais estruturado, talvez institucionalizar, ainda não sabemos se lá, se cá, o que é que faz sentido, e continuar também, temos alguns contactos com associações locais para fazer alguma coisa também em bairros, quer aqui, quer na margem sul, que sejam relativamente próximos de nós. Portanto, há muito por onde explorar, quer seja a expansão aqui a nível do país, quer seja a nível de Cabo Verde, e depois a tal via do turismo, que achamos muito interessante, porque ao fim e ao cabo ajuda pais e filhos a estarem juntos numa aventura noutro país onde podem realmente sair de lá muito mais enriquecidos. E a ganhar uma estrutura, e depois imagina, em turismo nós podemos olhar para essa ilha e poder ter um estudo de caso cá ou onde for, porque já temos um piloto, já temos uma edição, ou neste caso já vamos para a segunda, portanto já há margem de manobra para pensar e refletir e ver, ok, correu bem aqui, como é que se pode implementar noutro sítio? Pronto, e agarra-se na mesma estrutura, que é o que estão a fazer. Sim, e os laços entre familiares eu acho que também saem fortalecidos. Sem dúvida, é um desafio. Sim, é melhor do que ficar o dia todo deitado no resort. Também faz sentido esse tipo de turismo. Foi o que nós fizemos na segunda semana. Também é preciso desligar, não é? Também é preciso desligar. Porém, é realmente uma experiência enriquecedora. Acho que nunca esquecem e no futuro vai ajudar muito em tudo o que tiverem que fazer e que construir, e não vão ter medo, que é aquilo que eu chamo do empreendedor. O empreendedor, quer dizer, é aquele que tem mais aptidão para o risco, certo? Não tem muito medo de fazer a tal figura de urso em cima de um palco. Exato. Não tem medo de falhar, ou tem um medo mais contido, portanto consegue... Não fica paralisado por esse medo, consegue fazer alguma coisa com ele. E é diferente. Portanto, muitos parabéns. Obrigada. Quero agradecer-lhe. Quero agradecer à equipa que está aqui atrás e hoje com um membro novo. Portanto, Dr. Paulo Pinto, muito obrigada. Consul, muito obrigada. E a nova colega, muito obrigada. E também se pode vir aqui apresentar se quiser, posso convidar. Eu só queria agradecer às colegas que não tiveram presentes, então, que é a Raquel Oliveira, Teresa Nogueira, a Elizabeth Vasconcelos, nossa nova aquisição no marketing digital, e aos nossos filhos, a Tatiana Silva, ao Leonardo Nunes e à Inês Cravo. E eu também quero agradecer a essa equipa maravilhosa, que sejam os primeiros de muitos projetos, que também em Portugal nós possamos ter projetos, já temos, mas que também possam implementar cá. Foi um gosto recebê-la, receber-vos, porque somos muitos, não somos só nós aqui em estúdio, e agora desejo-vos as maiores viagens pelo mundo, porque turismo também é isto, é poder viajar nem que seja mentalmente. E aos nossos ouvintes, nós encontramos-nos no próximo destino. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais da Universidade de Lusíada e da Consul, mas também do projeto Missão Achada Jovem, está no Instagram, temos vários conteúdos também no YouTube, ligados à Escola de Futebol da Achada Grande Trás. E nós não podemos perder as próximas edições e vocês também não. Exato, e amanhã partilhamos o link para o crowdfunding. Então, amanhã estejam atentos porque começa uma nova era. Sim, é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada eu.